ouvir. Todos os domingos, a partir das 9 da manhã, a Antena Livre partilha consigo algo mágico e único. São histórias verdadeiras onde Deus está presente. Cada domingo, um convidado. Cada convidado, uma história de vida. Playlist de Deus. Playlist de Deus. Para ouvir e refletir. Com Paulo Caetano. Ora então, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do seu Playlist de Deus, na sua rádio Antena Livre. Estamos consigo todos os domingos, mais coisa, menos coisa, entre as 9 e as 10 da manhã. O seu Playlist de Deus procura que o seu dia seja diferente, através da música, da palavra e também da entrevista. E hoje estamos à conversa com José Luís Dias. Bom dia, José Luís. Olá, Paulo, bom dia. E é um gosto enorme, finalmente, estar no teu programa. É um prazer. O José Luís é um apaixonado desde pequeno, mas já lá vamos fazer o seu percurso de vida através da rádio, ser radiologista. Ele que nasceu nos Estados Unidos, veio para Portugal com 10 anos, primeiro para a Guarda e depois, por questões mais familiares, para Ceia. Vive onde vive a Ceia, Conselho, atualmente, certo? Alcandroado, aqui logo na encosta da Serra. A minha mãe era da aldeia da Serra, as razões familiares, e onde vivo é justamente o edifício onde esteve situada a rádio, mas sobretudo é um edifício do qual eu já sou habitante terceira geração, porque era dos meus avós, passou a ser da minha mãe, passou a ser meu. E felizmente já tenho uma quarta geração também a viver na casa. Por isso mesmo poderemos dizer que é um edifício com mais de 100 anos, recuperado, entenda-se, claro. Não é? Mas raízes familiares muito fortes no Conselho de Ceia. Ok, nós queríamos conhecer-te um pouco mais nesta veia da rádio, das tecnologias, desta evolução, desde o fazer de uma rádio pirata. Foi por aí que começaste, ou foste logo a falar? Falávamos em off na questão das duas rádios, quando tu viestes com 10 anos dos Estados Unidos para a Guarda. Começaste logo numa rádio oficial, ou começaste a fazer ainda a questão da rádio pirata? Corrigir-te, rádios livres, nunca houve piratas em Portugal. Ok, rádio livre. Nunca okay. houve rádio, a tal ponto que a antena que nos está a ouvir é precisamente livre. Alguma questão havia para se usar o termo livre. Ora bom, eu quando vim dos Estados Unidos, um miúdo de 10 anos, sabia lá eu o que é que era a rádio, o que era a paixão. Tinha tido acesso a um giradiscos pouco antes de me vir embora. Vivia a 5 minutos, de facto, do centro emissor, as antenas de duas grandes estações de rádio da cidade de Buffalo, uma delas a WKBW, que tinha e tem 50 kW de emissão. É a potência máxima existente nos Estados Unidos, não da média. Ora bom, fui para lá várias vezes de bicicleta, mais os colegas e amigos. Não sei se recebi umas radiações benévolas, mas que é certo que depois de chegar a Portugal, eu também tive a felicidade de ficar na cidade da Guarda. O meu pai era dos 30 e portanto quis ficar perto da terra dele. E na escola primária, onde eu andei, na escola de Bonfim, as professoras já tinham uma visão um bocadinho mais aberta, um pouco semelhante àquilo que existe hoje, levar os alunos para fora, para conhecer as coisas que existiam no lugar onde vivem. E nessa altura eu tive a felicidade de pertencer à turma que visitou as duas rádios existentes na cidade da Guarda. Na altura só havia duas estações, uma delas um retransmissor, era da emissora nacional, hoje é RDP, e foi a primeira que nós visitámos. Foi uma caminhada desde o Bonfim até à Dorna. A verdade é que foi bom, mas decepcionou um pouco, porque era um retransmissor, eu esperava mais. Tudo bem, fascinados com os emissores, fascinados com a forma como eram operados, as explicações dadas pelo técnico, tudo bem, mas não havia ninguém a fazer rádio. Vi lá um estúdiozito que admirei o isolamento, mas não havia ninguém a fazer rádio. Mais tarde, meses mais tarde, tivemos a felicidade de ir à Rádio Altitude, e aí sim, rádio ao vivo, gente lá dentro, animação. Se já havia uma paixão, aí ficou o amor completo. E
voltaria à Rádio Altitude a fazer emissão pela mão de um grande amigo chamado Emílio Aragonês, um grande jornalista da cidade da Guarda, que confiou em mim e chamou-me para o programa da noite das sextas-feiras. Chamava-se Intercâmbio 6 e eu fazia o Espaço Jovem, que era das 8h30 às 9h30. O puto de 16 anos, sentado aos comandos de uma rádio oficial, trabalhar equipamentos que profissionais trabalhavam. Aliás, a mesa de mistura não é nada de botõezinhos a correr, eram botões de fogão a rodar, né? Com 16 anos. E fiquei lá, essa época, entre 1978 e 1979, programa da noite, passava as músicas do momento. Na realidade, se há uma escola, essa foi mesmo a escola. A partir daí, foi sempre para a frente, para criar uma estação de rádio, para ser radialista. As fundações da Rádio Beira Alta, propriamente. Sim, já lá vamos. E isso foi aqui, ou seja, foi o desabrochar, foi abrir a porta para aquilo que te transformou. Dá-lhe o nome que quiseres, que de facto foi o despertar concreto da vontade de continuar a ser radialista, porque durante o ensino secundário a única coisa que o meu curso foi de eletrotecnia. Ok, tem umas ligações, mas sobretudo a paixão para fazer a rádio que me levou a interessar mais pela eletrónica e profundamente pela eletrónica. O primeiro emissor que eu tive da FM veio dos Estados Unidos, era do tamanho de uma caixa de fósforos, trabalhava com uma pilha de 9 volts, mas emitia 200, 300 metros. Eu fiz uma antena que emitia até 500 metros. Pusemos-lo na Aldeia da Serra, onde era a sede da Rádio Beira Alta, e chegava aqui aos arredores de Ceia, ali à zona da curva, conhecida agora como a curva do Mercado do Queijo, era a curva do Liceu, na altura, e chegava lá. Mais tarde, e em casa de uns colegas meus lá da Guarda, que mais tarde também fundaram um estabelecimento de audiovisual, que ainda existe hoje, é a Guarda Som, e fabriquei um emissor que nós tivemos a funcionar até à legalização, que provavelmente era dos poucos emissores existentes em rádio local que tinham onda média. Nós chegámos também a ter uma onda média com um alcance muito limitado e foi fabricado na oficina desses meus amigos. Foi no fabrico desse emissor que eu me dediquei mais à eletrónica e posso dizer mesmo que talvez fosse o mini curso que me facilitou abrir mais os conhecimentos e aprofundar os conhecimentos de eletrónica que tenho ainda hoje. Muito bem, vamos então às tuas escolhas musicais. Para começar, começamos com o Jaba, Fernando. Porque estas escolhas, Luís? Olha, o Fernando tem muito a ver com, em parte, aquilo que está a acontecer neste momento no mundo. Basicamente, a música é uma canção sobre um casal, namorados possivelmente, e ele, militar, a preparar-se para uma batalha. E ouvia-se na canção, na letra, fala-se no rufar dos tambores. E a preocupação que ela tem por ele ir lutar, mas que a luta que ele ia fazer era pela liberdade, a liberdade dos dois. Eu escolhia porque, de facto, gosto do tema musical em si. A ABBA é o meu grupo favorito. Mas não só, é exatamente a situação que está a acontecer hoje na Ucrânia. E, portanto, um tema feito no início dos anos 70, como é que a letra se aplica tão bem hoje em dia numa situação 50 anos depois análoga? Essa é a minha escolha. Vamos a isso, ABBA, Fernando. Até já. I remember long ago another
somehow, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. There was something in the air that night. The stars were bright, Fernando. They were shining there for you and me, for liberty, Fernando. Though we never thought that we could lose, there's no regret. If I had to do the same again, I would, my friend Fernando. If I had to do the same again, I would, my friend Fernando. Now we're old and gray, Fernando. Since many years I haven't seen a rifle in your hand. Can you hear the drums, Fernando? Do you still recall the fateful night we crossed the Rio Grande? I can see it in your eyes, how proud you were to fight for freedom in this land. There was something in the air that night. The stars were bright, Fernando. They were shining there for you and me, for liberty, Fernando. Though we never thought that we could lose, there's no regret. If I had to do the same again, I would, my friend Fernando. There was something in the air that night. The stars were bright, Fernando. They were shining there for you and me, for liberty, Fernando. Though we never thought that we could lose, there's no regret. If I had to do the same again, I would, my friend Fernando. Yes, if I had to do the same again, I would, my friend Fernando. Estamos então de regresso a este seu playlist de hoje na sua rádio Antena Livre para toda a região da Beira Serra. Estamos neste domingo a fazer a entrevista a Zé Luís Dias, o grande comunicador que esteve, foi o fundador da Rádio Beira Alta na década de 80. Bom dia, Zé Luís. Falámos há pouco neste teu começo, propriamente dito, na Rádio Altitude, na Guarda, que foi a grande experiência que abriu, mas depois querias ter algo próprio, algo teu, e passaste a criar, ou criou aqui como é que nasceu a Rádio Beira Alta? Nasceu por duas vias. A primeira porque, de facto, na altura, devido à escassez de rádios, éramos muitos para poucos lugares na Rádio Altitude. Eu ainda concorri 2 vezes, mas era o miúdo que não tinha, ainda estava no secundário. Quem concorria já era gente que já tinha licenciaturas ou que tinha cunhas e que acabava por ficar na Rádio Altitude. Eu ficava sempre para trás, ficava sempre menos classificado, apesar de ter boas provas. E comecei, de facto, a pensar seriamente em por que não fazer um projeto em Ceia, que não havia rádio. Na altura havia outro colega aqui em Ceia que tinha também uma rádio sazonal, quando nós começámos a emitir, e isto foi em 1979. As primeiras emissões experimentais com o tal emissor que eu já falei, que é um emissor do tamanho, ainda o tenho, do tamanho de uma caixa de fósforos, começaram em 1979, mas era equipamento rudimentar. Um giradiscos, um microfone de um gravador de cassetes adaptado,
um painel para mudarmos o som de um giradiscos para o... Não tínhamos misturadora. Pois, na altura não tinha. Não, isto é assim, estávamos a começar do zero. Que mudávamos o sinal que vinha do gravador de cassetes para os giradiscos. Bom, conseguíamos fazer alguma coisa, 3 horas diárias e pouco mais. E era mesmo... Não era brincar à rádio, mas era de facto muito insípido aquilo que fazíamos de rádio. A partir de 1983 as coisas começaram a mudar. Eu de facto já passei a ter mais acesso a equipamentos, como já fazia, portanto, reparações de eletrónica, eu já conseguia ter algum dinheiro posto de parte e algumas ofertas até que a minha família ia fazendo de forma a construir um estúdio maior, e foi de facto o que aconteceu. Eu pude adquirir giradiscos com maior qualidade, que ainda os tenho, são 2 giradiscos Philips, já com muito melhor sonoridade do que havia, uma mesa de mistura que foi feita por componentes, simplesmente porque não havia misturadoras na altura, não tínhamos mesas de mistura como hoje temos, que chegamos à loja e compramos. Não, então aquela foi projetada, a caixa foi feita na casa, na oficina que ele tinha montada, de um amigo meu, do qual já vamos falar, porque 2 canções são dedicadas a ele. Eu mandei vir os módulos, estudei os módulos que eram necessários, e entretanto a mesa foi copiada de uma mesa americana. Tínhamos o desenho, fizemos a cópia só do aspecto e muito rudimentar, mas tornou-se a mesa principal da rádio durante anos, pelo menos até o momento de começarmos a tratar da legalização. Essa mesa também ainda existe, ainda funciona, e foi objeto até de uma exposição que foi promovida na altura pelo Arquivo Distrital da Guarda, equipamentos de rádio local, já lá há alguns anos atrás. A Rádio Altitude participou com alguns equipamentos deles, e a convite do Dr. Hélder Sequeira, que na altura, meu grande amigo pessoal, mas que era na altura diretor da Rádio Altitude, convidou a participar também, que ele sabia que eu tinha destes equipamentos, e assim foi. Essa mesa fez parte dessa exposição. Ora bom, a evolução da rádio foi avançando até ao momento de tratarmos da legalização, que ocorreu em 1988. Isto é o processo de legalização. As rádios tiveram todas que encerrar por ordem do governo de Cavaco Silva em dezembro de 1988, e tiveram que aguardar encerradas os resultados do concurso. Esse período de tempo foi o pior período de tempo que alguma vez tive, e digo isto com muita mágoa. Não era necessário de facto fechar as rádios. Eu passei o período de dezembro a abril, quando a RBA foi licenciada, sem sintonizar uma única estação de rádio. Andava de carro, não ligava à rádio. Não ligava, era um protesto meu silencioso. Eu entrei numa quase depressão por causa disso. Porque a rádio Beira Alta, antes da legalização, era uma rádio muito viva, muito participativa. Não havia automatismos. Para termos a emissão no ar, tinha que lá estar alguém. O disco só durava 20 minutos, um álbum só durava 20 minutos. Também já tínhamos gravador de bobines, podíamos simular algumas coisas, mas o disco demorava 20 minutos e, portanto, no caso de um programa que eu me lembro perfeitamente dos discos pedidos, do ouvinte para ouvinte, muitas vezes eram tantos os pedidos, a 20 escudos cada um, que tínhamos que, eu ou quem estava no estúdio tinha que jantar no estúdio porque não tinha tempo, que é mesmo assim. Ok, já lá voltamos, já continuamos a conversa, vamos já às tuas escolhas. A próxima música de Ana Moscou, Alan Parsons Project. Okay, Alan Parsons Project. O tema chama-se Time. O Time tem uma letra muito, muito boa e que fala basicamente da vida. Do rio que corre, rio abaixo, e que basicamente representa o tempo, a nossa vida. O momento onde estamos hoje a gravar o programa é hoje. Nós não vamos repetir este momento com as mesmas palavras, na mesma intensidade, neste dia que estamos a falar. Passou, e a vida vai ser assim. E quando passa, esse momento já não volta mais. O rio é a mesma coisa, e vai correr até
ao fim dos nossos dias, que na canção é basicamente o rio a desaguar no mar. E já não volta mais. Desaguou no mar e não volta mais. Nós a mesma coisa. Vamos desta para outra, não voltamos mais a esta que a gente saiba. Portanto, a música é muito, muito bonita de ouvir e esta letra é muito profunda. Precisamente, é a nossa vida também, nascemos, a nossa vida como é o fio da vida, é o rio que é cantado nesta canção do Alan Parsons Project. Muito boa escolha, vamos ouvir, até já.
Estamos de regresso para mais uma parte da seu playlist Deus na sua rádio Antena Livre. Estamos consigo todos os domingos, mais coisa menos coisa, entre as 9 e as 10 da manhã. É um gosto estar consigo. Trazemos-lhe o pensamento, a palavra, a música e também os nossos convidados, a entrevista. E hoje estamos com um grande comunicador, um fundador da rádio Maré Alta, a pessoa que vive, senta, quase dizia, respira a rádio, e tenho uma pergunta mais para a frente, não para agora: como é que alguém pode respirar a rádio e não sentir o mundo? Por isso, Zé Luís, obrigado pela tua presença, pela disponibilidade. Falavas há pouco na questão da licenciamento da rádio, que foi no momento onde parámos, naquele momento de 89, não é? De 1988, sim, que dezembro de 88, depois 4 meses. Como é que, qual era o período diário que funcionava? Olha, eu posso dizer desta forma: quando eu vim para aqui definitivamente em 1986 para a Ceia, nós já tínhamos nessa altura diárias. A emissora abria às 6 da tarde e durava a emissão até às 11 da noite, 5 horas, já continuamente, ou seja, todos os dias. Nós, antes disso, e era só no verão, chegámos a ter dias de emissão de 22 horas, tendo em conta algumas transmissões em direto que na altura se faziam, e de facto fizemos algumas, desde alguns relatos de futebol aos domingos, partilhei aliás no meu canal YouTube ainda há pouco tempo, desde transmissão de festivais de folclore, já nessa altura com meios muito rudimentares e exteriores, que também eram rudimentares, mas que conseguíamos através das radiocomunicações de que eu tinha já acesso, banda de cidadão, walkie-talkies, e conseguíamos fazer alguns brilharetes que, enfim, outras rádios depois foram atrás a fazer o mesmo, basicamente. Em 1989, quando encerramos, em 88, quando tivemos que fechar à espera do alvará, nós nessa altura já tínhamos emissão entre as 9 e as 22 horas. Nós abríamos às 9 da manhã, fechávamos às 22 horas, 22 ou 23, ou 22 ou 23, ou seja, tínhamos horário de abertura e fecho, com programação contínua. E já trabalhava nessa altura quantas pessoas contigo? Colaboravam comigo já nessa altura uma dezena de pessoas. Ao longo de toda a semana eram mais, talvez dezena e meia, basicamente gente da aldeia. 13 horas por dia. 13 horas por dia, tinha que haver muita gente. Durante a semana não tantos assim, o fim de tarde e noite havia mais gente sempre disponível, mas aos fins de semana a casa enchia, e de facto enchia. Havia gente que ia, colegas, amigos e amigas que iam para lá para fazer rádio, outros só iam para ver, porque lhes fascinava, porque não conheciam, a rádio fascinava nessa altura. São das artesianas, queriam saber o que era aquilo. Tinha que se tirar o disco, tinha que se pôr o disco, tinha cassete, era movimento, tira o disco, põe o disco, procurar na discoteca onde é que está a música X, Y, Z. Havia muito movimento que parou de repente. Mas porquê? Porque é que foi uma decisão política? Decisão política. Uma decisão erradamente política. Rádios livres, locais, ainda hoje incomodam. Okay. Ainda hoje incomodam. Na altura incomodava a ideia. Paulo, incomoda sempre ao poder a voz livre, a voz que pensa. Ao poder não interessa que haja quem pense, haja quem obedeça. A rádio local, como todo o jornalismo, obriga a pensar. É sempre, de certa forma, controverso. E a legalizar as rádios existentes, o parar as rádios, na ótica do governo na altura, era nivelar por baixo as condições de acesso às frequências, porque se sabia bem que havia localidades que tinham 5, 6 estações emissoras e a lei só determinava que iriam ter 2, 3. E de facto houve contestações nessa altura. Mas em concelhos como o nosso, tínhamos a RBA basicamente que concorreu, havia mais estações a funcionarem nessa altura do concurso, mas a única que se apresentou ao concurso foi a RBA, não é? Mas havia este concelho e outros
podiam perfeitamente as estações continuar a emitir até à legalização. E na altura que fossem atribuídas os alvarás, automaticamente as outras tinham 24 horas para fechar e acabou-se a história, tudo bem. Não foi isso que aconteceu. Toda a gente penosamente aguardou a legalização para voltar a reabrir. Devo lembrar aqui que houve uma cadeia nacional de rádios que fez a partir de Lisboa da TSF, precisamente para contrariar esse encerramento obrigatório decretado pelo Governo. Foi organizado pela TSF Lisboa, nós fazíamos parte da rede TSF, que era uma rede de rádios locais que estavam integradas, e emitimos esse especial. E esse especial versava mesmo o porquê de encerramento. Não era preciso, porque nenhum país da Europa que seguiu a legalização encerrou. Sim, isso, a partir daí as coisas mudaram, não é? Bom, a legalização foi a 30 de março de 1989, nós não fomos a terceira levada de rádios a ser legalizado, primeiro foi Lisboa e Porto, compreende-se de certa forma, nós fomos portanto na terceira levada de rádios, e eu recebi a primeira notícia informalmente através de um colaborador amigo meu, na altura, e só depois mais tarde é que veio o Diário da República com a publicação, até me mandaram isso em fax. Nós recomeçámos as nossas emissões no dia 1 de abril de 1989, não é mentira, foi mesmo verdade, no dia 1 de abril de 1989, na frequência de, salvo erro, já 93.6, nós trabalhávamos antes em 105, mas depois tivemos um simulcast nas duas frequências, durante uma temporada por causa de uma outra situação, mas depois quando retomámos a emissão foi em 93.6 e logo com 125 watts em estereofonia. Devo referir aqui que a estereofonia já vinha de trás, dos tempos antes da legalização, o que torna a RBA uma das primeiras do país a trabalhar em estereofonia, das rádios locais. No Distrito da Guarda, garantidamente que foi a primeira, foi a segunda em toda a beira interior, a primeira foi o Rádio Clube de Monsanto. Portanto, esse salto tecnológico ainda foi antes da legalização. Muito bem, então vamos à tua próxima escolha, podes anunciar. É Terry Jacks. Terry Jacks é um canadiano que se tornou famoso cantando uma canção, acho que é de Gilbert Bécaud, não quero afirmar isto com toda a certeza, mas quando foi cantado em inglês o Seasons in the Sun, tornou-se um grande êxito. Terry Jacks hoje praticamente não canta, ele tornou-se um defensor da natureza, um ecologista ferranho. Esta canção, a letra também conta muito, foi um tema que eu passei a ouvir muitas vezes na rádio, ainda hoje faz parte do meu programa, do meu freelance. A letra fala dos últimos momentos de alguém que vai deixar este mundo e a despedir-se da família, do pai, da namorada, dos amigos, e faz-me lembrar de facto o meu amigo da Guarda, que ajudou-me na criação da RBA. Fomos unha e carne durante muitos anos, éramos vizinhos no mundo das radiocomunicações, radioamadorismo sobretudo. Quando vim para Ceia, continuámos a contactar. Não é? Foi precisamente na oficina que ele tinha na garagem dele que fizemos a tal mesa de mistura. O irmão dele, trouxemos 2 cavalos com as placas de aglomerado negro que fazem parte dos teto falsos e do isolamento dos estúdios da rádio, que ainda hoje existem. Vieram da Guarda e viemos 2 cavalos com aquilo atestado até ao teto, eu mais o irmão dele. E de facto também, esta letra também de certa forma dita as saudades que eu tenho por ele, porque ele infelizmente já não está entre nós, e houve alguns momentos em que eu estava envolvido na rádio, já após lá de Beira Alta, em que infelizmente por diversas circunstâncias não pude estar com ele nos últimos momentos e até aos últimos momentos, mas esta canção faz-me lembrá-lo, o Seasons in the Sun de Terry Jacks. Vamos a isso, até já. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, and skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air,
Pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, little children everywhere. When you see them, I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons, have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons, have all gone. Goodbye, Michelle, my little one. You gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, I wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons, have all gone. All our lives we had fun, we had seasons in the sun, but the Para cá estamos de regresso e para finalizar este seu playlist Deus neste domingo na sua rádio Antena Livre. Estamos com um comunicador nato, Zé Luís Dias, que respira pelas suas veias a radiologia. Bom dia, Zé Luís, novamente. Bem-aja pela tua disponibilidade para estares aqui connosco. Pelo menos as ondas da rádio estão presentes. Precisamente. A minha pergunta, ficámos aqui na legalização, depois este processo que começou, como disseste, a 1 de abril de 1989, durou até mais ou menos o verão de 2003. 30 de junho de 2003. Quer dizer, foi uma década e meia legal e de muita pujança, de 24 horas em alguns dias. Em alguns dias. Custa-te a entender todo o processo que levou a este culminar. Sei que é uma pergunta que não é fácil para quem, como já vimos pelo sentimento, a forma como tu vives, investiste a tua vida nisto e naquele verão parece que tudo se desmoronou por aspectos administrativos. Pouco mais ou menos. Isto é assim. A rádio teve a pujança que teve durante os anos todos e teve um naipe de colaboradores importante. Esse naipe de colaboradores, que muitos desses colaboradores ainda hoje fazem rádio noutras casas e até propriamente aqui na Antena Livre. Tenho que lembrar o Rolando Marques, tenho que lembrar o próprio Filipe Borges, tenho que lembrar a Susana Cristina, que já vem da rádio desde outros tempos, desde de facto os tempos da Rádio Livre, para não citar outros nomes, que continuam na rádio hoje em dia. Eram naipe de colaboradores importantes. A rádio funcionou poucas vezes 24 horas. A lei que tornou obrigatória as 24 horas foi já uma alteração da lei, porque inicialmente era essa que nós tínhamos todos aprovado. As rádios tinham um período de funcionamento, abertura e fecho, e podiam decidir livremente as suas emissões, podiam decidir livremente a que horas abriam, que horas fechavam, inclusive tinham indicado no seu alvará, devido a esse horário, quanto tempo de publicidade podiam emitir.
Entretanto, uma alteração da lei que nunca foi para melhor, que é mesmo assim, obrigou as rádios a trabalhar em 24 horas. Nós nunca chegámos a trabalhar as 24 horas. Nós tínhamos abertura e encerramento até 2003. Nunca fomos admoestados por causa disso. Porquê é que o projeto terminou? O projeto terminou principalmente por falha legislativa, portanto, falha de processo de legalização, mas também, sobretudo, falha de economia. A cidade, nessa altura, já estava a viver um retrocesso sério no seu tecido económico. A rádio foi rádio durante a pujança do têxtil e dos lanifícios, onde havia poder de compra em seio, onde tínhamos anunciantes. E os anunciantes é que alimentam as rádios para poderem pagar as suas despesas. Com a queda dos lanifícios e o aumento exponencial do desemprego que houve nessa altura, a rádio deixou de ter esses anunciantes. Não é? E não é com uma pequena base de anunciantes que se vai manter a rádio. No último ano em particular, já era eu a pôr dinheiro para pôr a rádio a funcionar, não era o tecido empresarial. E já tínhamos decidido que, se não viesse uma ordem para fechar, que nós nesse ano faríamos a Fiagres para tentar recuperar algum do prejuízo e eventualmente encerraríamos a emissão, entregaríamos o alvará ao Estado, porque não era possível manter por mais tempo a rádio funcionar daquela forma, era impossível. Contudo, o processo de legalização teve problemas e com uma desinterpretação e má comunicação entre instituições oficiais, pelos vistos ainda existe hoje em dia, não foi autorizado o continuar da emissão da rádio, apesar de estar contestado a não atribuição do alvará em tribunal administrativo. E a Anacom decidiu fazer o encerramento da estação, tendo em conta que, devido a não termos um alvará válido, não poderíamos renovar a licença do emissor, tão simples como isso. E então nós, sem pompa e circunstância, dia 30 à meia-noite, a emissão foi desligada, sem nos despedirmos do público. Foi mesmo um encerramento de emissão para não voltar mais. Isso, mas na altura já não havia expectativa de retomar novamente, não é? Não, seriamente não. Seriamente não. O processo estava a decorrer em tribunal administrativo, mas da forma como estava tudo montado, digamos, não estávamos a ver que a rádio voltasse. E o problema é que, enquanto decorreu o processo em tribunal administrativo, eu encontrei um novo emprego na rádio. E como tu sabes e toda a gente, eu estive praticamente 10 anos na Rádio Mangualde a fazer as manhãs. E portanto, mesmo que houvesse um revés no processo administrativo, eu já estava noutra estação emissora e de facto muito mais, também do tempo da Rádio Beralta, mas muito mais poderosa, muito mais potente, muito mais rádio, digamos. Não ia voltar atrás na reabertura da Rádio Beralta. Preferi mais que a Rádio Beralta se mantivesse como está ainda hoje em dia, com uma boa memória, pelas grandes coisas que fez, do que voltar a abrir e ter que lutar pela sobrevivência de uma casa. Como é que é a pergunta, como é que é alguém que teve este projeto, criou e depois, passado uns anos, teve que reorientar a vida e fazer na tua vida atual, que não é... Não tem nada a ver com rádio. Não tem a ver com rádio, apenas um programa que faz através da Fundação, da Fundação Aurora Borges, mas isso custa-te ou não? Em parte, pode dizer que sim. A rádio, até eu tenho um colega americano, amigo, que usou esta expressão e eu também utilizo muitas vezes. Não fomos nós que deixámos a rádio é que nos deixou a nós. E o que aconteceu ao longo destes anos, a falência que aconteceu com a Rádio Mangualde e depois, mais tarde, apenas este ano de permanência que tive na reabertura da Antena Livre de Gouveia, não é neste novo projeto que o Filipe Borges trouxe para Gouveia. Eu estive na equipa que arrancou, ele confiou-me para gerir a coisa dele durante um ano, montar a coisa, e de facto, quando saí da rádio em 2015, de facto eu já não tinha ideias de voltar à rádio mais, por uma razão simples. A rádio, tal como hoje infelizmente já o é, não precisa de pessoas, tem máquinas, gasta eletricidade, já se gravam takes de computador, mete-se lá dentro os takes e fazem emissão o dia todo, só 2 ou 3 pessoas que gravaram aquilo há 10 anos atrás. Não precisa de gente.
A rádio, por outro lado, também não tem dinheiro para poder gastar com colaboradores. Eu não falo da Antena Livre, falo de todas em geral, não é? Portanto, eu seria sempre uma peça, na minha idade, uma peça acessória muito cara. E, portanto, tive que optar por outro meio de vida. Felizmente que fui cooptado pela Fundação Aurora Borges, precisamente na altura, para fazermos a voz da solidariedade. Mas depois, para as outras tarefas que hoje desempenho, e estou lá, faz agora, neste mês de outubro, 6 anos, mas a rádio, de certa forma, vai sempre estar sempre comigo. A tal ponto que há um filho meu que anda neste momento no ar em 15 estações de rádio. Os Filhos da Noite. E isso deixa-te imensamente feliz. Feliz por 2 razões. Feliz porque, de facto, um projeto da RBA subsiste. Por outro lado, feliz que tantas rádios queiram um produto made in Ceia, feito nos estúdios da Rádio Beira Alta, neste interior profundo, barrocal, serra, mas que lhes agrada quando ouvem 2 horas ao domingo à noite. Sim, isso é, a história permanece no presente, sempre com uma visão de futuro, porque a música é universal, a radiologia, a rádio é algo que permanece, tem que ser vivido. A rádio tem que ser viva. A pessoa só vai ouvir a rádio se sentir que tem uma ligação com a rádio, se sentir que quem está do outro lado lhe diz alguma coisa, se estabelece uma ligação. E hoje em dia as rádios locais, devido à demografia, onde estão implantadas, é gente já com alguma idade, gente que procura a música do tempo deles. E as rádios, e a Antena Livre também já está, de certa forma, em algumas horas do dia a direcionar-se nesse sentido. Temos que ir ao encontro desses gostos musicais. E vamos, Os Filhos da Noite é esse produto. Apesar de, quando ele surgiu em 1983, era a atualidade, mas a atualidade de 1983 agora são boas recordações. Sim. E por isso o programa se tornou de memórias. E a potência das rádios transmitirem é de facto isto, é que não têm aqueles arquivos. Os arquivos estão nos Filhos da Noite. E então ouvem aquilo que muitas vezes nem sequer tiveram em arquivo, mas ouvem-no da forma que nos anos 80 se fazia rádio. Às pessoas que ouviam rádio nessa altura, lá está, o meio universal e comunicador, parece que lhes reacende a memória para aquilo que era a rádio nessa altura. Sim, muito bem. Então vamos terminar o programa com a tua última escolha. José Luís, faz favor. Eu escolhi Green Windows. Green Windows foi um grupo musical que teve Zé Cid e Mike Sargent, entre outros elementos no grupo. E o 20 anos foi um tema musical que foi interpretado antes de irem ao Festival RTP da Canção cantarem em 1974, quando o rei, no dia em que o rei fez anos. Este é anterior, foi gravado até em Londres. Os 20 anos representa a vida em comum, como se conhecem 2 pessoas, como se apaixonam 2 pessoas, como depois a vida corre com 2 pessoas, e depois mais no final da vida, mais na parte sénior, como é que essas 2 pessoas convivem e ainda continuam a gostar uma da outra. E de facto é um tema que também me traz, enfim, memórias à minha família também, que é mesmo assim, casado há 32 anos praticamente, não é? Vamos lá ver quantos anos ainda mais nós nos temos um ao outro, mas é este 20 anos, este seguir de 20 em 20 anos, perguntar onde é que nós estamos. Exatamente. Obrigado, José Luís, pela disponibilidade, por estares neste programa Playlist de Deus na rádio Antena Livre. Paulo, foi um gosto estar aqui, agradecer teres lembrado de mim, amigo pessoal e também radialista, mas vamos encontrar-nos e vamos continuar-nos a encontrar, e muitas felicidades para a playlist e para a tua continuação na rádio. Obrigado a quem nos ouve. No livro que eu editei em 2019, Ceia, Também Sou Eu, tem um capítulo da Rádio Beira Alta que termina o último parágrafo que eu queria deixar como o agradecimento também ao José Luís, digo eu, escrito, registro final para aquele que foi um dos pioneiros da nova radiofusão em Portugal, em especial a rádio local, José Luís Dias. Foi diretor da Rádio Beira Alta durante a sua existência e ao mesmo tempo repórter, locutor e responsável administrativo. Meus senhores, minhas senhoras,
a continuação de um bom dia, porque ser e estar na rádio é uma vida que se partilha, e aquilo que o Playlist de Deus faz na sua rádio Antena Livre. Um bom domingo e até ao próximo programa. Há muito, muito tempo eras tu uma criança que brincava num baloiço e ao peão. Tinhas tranças pretas e caçavas borboletas, como quem corria atrás de uma ilusão. Há muito, muito tempo era eu outra criança que te amava eternamente sem saber. Vinhamos da escola e oferecia-te uma flor que tu punhas no cabelo a sorrir. Viver a vida, amor, que o tempo que passou não volta, não. Sonhos que o tempo apagou, mas para nós ficou esta canção. 20 anos mais tarde encontrei-te por acaso numa rua da cidade onde moravas. Ficámos parados e olhámo-nos sorrindo, como quem se vê a um espelho pela manhã. Dei-te o meu telefone, convidei-te para jantar. Adoraste ver a minha coleção. Pelo tempo fora, continuamos unidos e cantamos tantas vezes a canção. Vem viver a vida, amor, que o tempo que passou não volta, não. Sonhos que o tempo apagou, mas para nós ficou esta canção. Daqui a 20 anos, quando tu já fores velhinha, talvez eu já não exista para te ver. Ficas à lareira a fazer a tua renda, pouco importa, pois recordar é viver. Há muito, muito tempo, tu e eu, duas crianças que brincavam num baloiço e ao peão. Vinhamos da escola e oferecia-te uma flor que desponta agora no teu coração. Esta é a Antena Livre.